Selic subindo para 10,75%, IPCA crescendo mais que o esperado, rombo fiscal maior do que o da pandemia, dólar sempre em alta, juros dos Estados Unidos caindo e fundos imobiliários em queda. O que fazer com o seu dinheiro? Bom, fica até o final do vídeo que a gente vai te falar tudo o que está acontecendo, te falar como você pode proteger o seu dinheiro, ainda por cima falar as oportunidades do mercado com tudo isso acontecendo. A primeira coisa que vocês precisam entender, meus ativos, é que tudo isso está conectado economicamente falando. Para explicar melhor para vocês, bora começar falando sobre o dólar. Os Estados Unidos têm uma grande influência no mundo quando se trata de economia, e não só no Brasil, mas também no mundo, né? Mas nesses últimos anos, a gente tem vivido um período anormal na economia deles. O juros do país acabou subindo mais do que o esperado, e tudo isso para conter a inflação no país. E para você que não sabe o que é inflação, ela seria o aumento dos preços, seja serviço, comida, roupa, etc. E esses dois, inflação e juros, estão sempre lado a lado. Guarda isso, tá? Porque a gente já vai voltar para explicar sobre esses dois. Mas o ponto principal aqui é o dólar. Quando a gente tem um país aumentando os juros, a gente acaba criando dois cenários. Primeiro que quando um país aumenta os juros, a economia dele esfria. Isso porque com o aumento de juros, poucas empresas vão querer fazer dívida para investir nelas mesmas, já que não tem um juros tão atrativo. Então, com isso, as empresas contratam menos, o que faz as pessoas terem menos renda e, consequentemente, por elas terem menos renda, elas acabam gastando menos. Esse seria o primeiro e mais óbvio cenário. Mas também existe um segundo cenário, onde o aumento de juros, o país acabaria se beneficiando e muito com novos investidores no país. Isso porque a maioria dos países emitem títulos de dívidas atrelados aos juros deles, que são títulos de renda fixa e são muito seguros. No Brasil, que é um país estável, isso já faz um sucesso. Imagina nos Estados Unidos, que é uma potência econômica e o país mais seguro do mundo. Tanto que nesse período que o juros estava subindo, o número de pessoas que investem em títulos de juros no país mais que duplicou. Isso leva onde a gente queria chegar, o aumento dos juros. Com essa demanda por querer investir nos Estados Unidos, obviamente o câmbio no país iria aumentar. Não é à toa que esse ano o dólar pro real só aumentou. Óbvio, também tem o fato da nossa moeda ter desvalorizado e muito, mas mesmo assim, essa demanda por dólar ajudou muito nesse aumento da moeda. Pode ser que agora que o Fed cortou 0,5 pontos percentuais dos juros americanos, as coisas voltem a se normalizar, mas eu ainda acho que tá longe de se normalizar, porque tem fatores muito mais importantes que os Estados Unidos que tá afetando nossa economia. E esse é o nosso próximo tópico: inflação e rombo fiscal. Existem diversos motivos que fazem a inflação subir. E como vocês já sabem, inflação é o aumento de preço das coisas, né? Mas bora falar de um motivo que o Lucas acabou de falar: o aumento do dólar. O IPCA, o Índice de Preços do Consumidor Amplo, é um dos índices que medem a inflação do nosso país. E ele esse ano saiu de 3,9% para 4,25%. Um valor que é muito próximo ao teto, né, de 4,5%, que é o limite onde ela pode chegar. E esse índice, que para você pode ser nada, na verdade influencia muita coisa no seu bolso, tá? Porque é ele que aumenta o feijão, o arroz, a conta de luz da sua casa, a sua água, seu aluguel e mais um monte de coisa. E uma das coisas que fazem esse carinha subir é o dólar. Se liga nesse gráfico aqui. Bom, esse gráfico mostra a correlação entre o dólar e a inflação, onde o dólar é o cinza e a inflação o laranja. E se você ver direito, toda vez que o dólar aumenta, a inflação também vai junto. Isso acontece porque os dois sempre estão lado a lado. O dólar influencia e muito no aumento da inflação, e o motivo é bem simples: negociação de exportação e importação. Tanto a exportação quanto a importação são realizadas em moedas estrangeiras, que no caso seria o dólar. Então todas as commodities do nosso país não são negociadas em real, mas sim em dólares. Então digamos que nosso país vai comprar petróleo, e naquele período o dólar bate um recorde lá e chega em R$6. Então, quando isso acontece, automaticamente o combustível que você coloca no seu carro vai ficar mais caro. O mesmo acontece com arroz, com feijão, com seu aluguel, com os serviços e mais um monte de coisa. Então o dólar influencia diretamente no aumento da inflação do nosso país. Mas claro que ele não é o único, né? Outro fator que influenciou essa alta foi o aumento dos gastos do governo. Para você que não sabe, esse ano o governo tá com um rombo fiscal de 1,128 trilhão de reais, o que é um recorde para a história do país. Passou até mesmo o da pandemia da época do Bolsonaro. E esse rombo nas contas públicas gera desconfiança do investidor, o que ajuda a elevar a inflação, porque muitas pessoas acabam tirando o dinheiro do Brasil, levando ele para os Estados Unidos, o que faz aumentar o dólar e, consequentemente, aumenta a
Isso mesmo, a inflação. Isso é literalmente um ciclo vicioso, mas o problema é que muitos investidores estão saindo do Brasil, porque o país está ficando muito estável economicamente, então não está valendo mais a pena investir aqui. Sem contar os fatores da natureza, como as secas que fizeram aumentar as contas de luz, o que também influencia diretamente no aumento do IPCA, e tudo isso faz com que os investidores estrangeiros fiquem com o pé atrás de investir aqui no Brasil, o que leva a gente para o próximo tópico, o aumento da Selic. Vocês lembram lá no começo onde a gente falou que tudo está conectado economicamente? Então, se liga nesse gráfico. Isso aqui é a correlação entre a Selic e a inflação. Como vocês podem ver, toda vez que o IPCA sobe, a Selic também sobe. Toda vez que ela desce, ela também desce. Para você que não sabe, a taxa Selic é a taxa de juros mãe do Brasil. Ela que controla os juros do banco, os juros dos seus investimentos, dos empréstimos, dos financiamentos e mais um monte de coisa. Ela é literalmente a taxa básica de juros do Brasil. Mas além disso, ela tem um papel muito importante na economia, que é controlar a inflação. E todo mundo já entendeu que a inflação seria o aumento dos preços e que várias coisas podem aumentar ela, né? Mas uma coisa que a gente deixou lá atrás para falar aqui é que a inflação também é aumentada pelo consumo. Por exemplo, digamos que esse copo aqui, sei lá, custe uns 5 reais. Mas do nada, muita gente quer ele e a demanda por ele aumenta, e muito. Então agora que a demanda aumentou, ele não custa mais 5 reais, porque ele aumentou para 15 reais. Já que a demanda também aumentou. Então aqui a gente entende que ele inflacionou, correto? Já que ele aumentou o seu preço. Mas para controlar esse tipo de coisa, o que o governo faz é aumentar os juros. Vocês lembram o primeiro cenário que a gente falou lá dos Estados Unidos, onde ele aumenta os juros para esfriar a economia? Então é justamente o que acontece com esse cenário. Quando a demanda está muito alta e as pessoas estão consumindo muito e consequentemente aumentando a inflação, o governo vai lá e aumenta a taxa de juros para controlar eles. Porque assim as pessoas param de tomar crédito e dão uma freada em gastar, o que faz a inflação controlar. Aí depois que ela desce, o governo vai lá e também desce a Selic. Aí o ciclo vai e se repete de novo. As pessoas voltam a gastar, a inflação sobe e a Selic também sobe. E assim vai. Isso que seria a correlação econômica. O dólar está conectado à inflação, que está conectado à Selic, que está conectado à inflação. E é bem legal de entender, né? Eu gosto bastante disso. Bom, mas é exatamente isso que está acontecendo aqui com o Brasil, meus ativos. Com o aumento da inflação, o Banco Central, que não é vinculado, né, que não é ligado ao governo, se sentiu obrigado a aumentar os juros do Brasil. Então agora a gente está com uma taxa de juros no nosso país de 10,75%, mas é óbvio que a inflação não foi o único motivo. Vocês se lembram do segundo cenário dos Estados Unidos, né? Onde com os juros altos também aumenta o número de investidores no país. Esse também é um dos principais motivos para os juros ter aumentado. No começo do mandato do Lula, ele tinha dito que uma das suas prioridades seria abaixar a Selic para aumentar o gasto da população. E com o passar do tempo, o Banco Central estava fazendo isso. A gente saiu de uma Selic de mais de 13% para uma de 10,50%. Mas com essa queda dos juros, com o rombo fiscal, inflação subindo, taxação até nas nossas cuecas que a gente usa, muitos investidores saíram no Brasil. Isso foi uma red flag, ou seja, bandeira vermelha. O governo teve que falar, opa, preciso tomar cuidado, tô perdendo o dólar do meu caixa, situação tá ficando feia. Então, para segurar os investidores estrangeiros que estão em busca de rentabilidade em um país estável, o Banco Central é obrigado a subir os juros. Mas claro que a subida de juros tem o seu lado positivo e também o seu lado negativo, né? Que é o nosso próximo tópico, os fundos imobiliários. Como o Lucas falou, o aumento da Selic tem o seu lado positivo e o negativo. O lado positivo é que a renda fixa fica muito atrativa, então é o melhor momento para ter rentabilidade no Tesouro Selic, IPCA+, CDB, LCI e mais outros investimentos em renda fixa. Mas o lado negativo é que a renda variável não fica tão atrativa, né? Porque o que adianta você investir em ações ou em fundos imobiliários que estão rendendo bem menos que a Selic? Para muitos investidores isso não compensa, né? E o reflexo disso foi que nos últimos tempos os fundos imobiliários só caiu. Eu falo por mim mesmo, tá? Fui abrir minha carteira esses dias, todos os meus fundos de tijolos estavam em vermelhos. Até achei que eu tinha aberto o aplicativo errado, né? Como vocês podem ver, vários fundos imobiliários caiu, como por exemplo o queridinho dos investidores, o HGLG. O VISC11, que no acumulado do ano já teve uma queda de mais de 11%. O XPLG também está em queda. O XPML, um fundo de shopping, também está em queda. E mais um monte de fundos imobiliários estão no vermelho esse ano. E o motivo disso é bem simples, a Selic. Como a gente tinha falado, quando a Selic está alta, a renda variável acaba caindo, porque eles também estão correlacionados.
só que dessa vez de uma forma inversa. Para você que não sabe, o IFIX é um índice dos principais fundos imobiliários da nossa bolsa, e quando a gente olha esse gráfico, a gente consegue ter uma boa ideia do que está acontecendo com eles. Como vocês podem ver, toda vez que a Selic sobe, o IFIX acaba caindo, e toda vez que a Selic cai, o IFIX sobe. E o motivo disso acontecer, eu tenho certeza que vocês já aprenderam nesse vídeo, né? Mas só para refrescar na memória, o motivo é que os gestores dos fundos não tomam crédito para investir em novos projetos, então acaba esfriando os investimentos. E os fundos de tijolos como HGLG, XPML e mais um monte por aí, acabam sofrendo muito com essa alta na Selic. Mas em compensação, os fundos de papéis acabam gostando muito disso, como por exemplo o KNCR11, que vem tendo uma alta boa esse ano. Agora que vocês entenderam tudo o que está acontecendo economicamente com o nosso país, eu e o Lucas vamos te falar como você pode estar se protegendo e ainda por cima ver boas oportunidades. Com juros e IPCA subindo, uma coisa é certa: você tem que ter pelo menos uma parte do seu dinheiro em renda fixa. E eu não tô falando para você montar uma carteira de renda fixa. Óbvio, se você quiser, você pode, mas o que eu quero falar aqui é reserva de emergência. O Lucas tá certinho, tá? O momento que a gente está passando aqui no Brasil é uma fase muito incerta economicamente. É rombo fiscal, é aumento de inflação e assim vai. Então você precisa ter uma parte do seu dinheiro guardado na reserva de emergência. Reserva de emergência essencial seria 6 meses dos seus gastos mensais. Então você calcula todos os seus gastos mensais e faz vezes 6. Aí você teria o valor ideal para ela. Mas caso você for empreendedor, então você faz vezes 12, já que a incerteza é maior. Depois que você achar o valor, você precisa achar onde investir. E é aí que você aproveita a alta da Selic. Investimentos que são atrelados a ela e possuem liquidez diária são perfeitos para isso. Então, por exemplo, o Selic é muito bom. CDB, que rende mais de 100% do CDI com liquidez diária, são muito bons para isso. Cofrinho do Nubank também pode ser uma boa, e até mesmo bancos rendeiros, né? Então, caso você queira essa última opção, esse vídeo sobre os bancos que mais estão rendendo pode te ajudar. Mas depois que você montar a sua reserva de emergência, você tem duas opções: ou você faz caixa ou você investe muito pesado, tá? Essa primeira opção quem tá fazendo é o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. Ele tá vendo que o momento parece difícil e tá fazendo uma caixinha tirando dinheiro de vários investimentos. Então, se for da sua vontade, você pode fazer isso também. E quando o Lucas fala em fazer caixa, não é você tirar o dinheiro dos seus investimentos para usar com besteira, tá? Mas sim tirar com consciência, para você investir em boas oportunidades. Agora, a segunda opção de investir em peso seria porque esse é o melhor momento para se comprar renda variável. Você é uma pessoa que sabe analisar um ativo, você entende que esse é o melhor momento para comprar renda variável. A gente tem vários fundos imobiliários e ações que são muito boas, mas agora estão em um preço mais que perfeito, estão bem baratinhos. O exemplo disso é o HGLG. Esse FII sempre fica com um P sobre VP muito acima de 1, mostrando que ele está super valorizado. Mas agora se liga nisso, ele está com um P sobre VP cravado no 1. Que pode ser um indício que o valor dele está atrativo. Mas claro, isso aqui é só um indicador solto. Tem outras coisas que vocês precisam ver. Mas isso aqui é só um exemplo. Mas tem vários FIs e ações que estão seguindo essa mesma lógica. Então por isso que agora é um bom momento para você comprar renda variável. Mas caso você não queira isso, queira se proteger, talvez investir em dólar seja uma boa opção. Porque você vai estar colocando o dinheiro em um país seguro e com a moeda mais forte. Isso vale até mesmo para o euro, tá? Mas com um pouco mais de cuidado, porque a Europa também tá passando por uns momentos um pouco difíceis. Mas agora, se você for que nem a gente também colocaria uma pequena parte do nosso dinheiro em criptomoedas. Inclusive, é o que a gente tá fazendo, tá? Porque a gente tem como estratégia investir neles, descentralizando uma parte do nosso capital. Para fazer isso, a gente investe em Bitcoin e Ethereum, para não ter uma moeda vinculada ao governo. Então, caso aconteça uma crise, são essas moedas que vão segurar o nosso patrimônio. Mas agora a gente quer saber de vocês, o que você vai fazer com o seu dinheiro? Como você tá investindo ele com o Brasil desse jeito? Deixa aqui nos comentários, que a gente quer saber a opinião de vocês. E se você tá com dificuldades de achar boas oportunidades, é porque você não tá sabendo como analisar um ativo. Então esse guia de ações vai te ajudar nesse seu problema.